Seja muito bem-vindo. Esse é o quarto vídeo dessa série que nós estamos fazendo sobre o livro de Jó. E agora nós já estamos no capítulo 6, onde Jó passa a responder às perguntas que seus amigos que estavam presentes junto a ele para acompanhar o seu sofrimento faziam a respeito daquilo que aparentemente era a culpa dele, era a penalização de algum erro, algum pecado que ele havia cometido. Vemos o texto bíblico no capítulo 6, versículo 1. Então Jó respondeu: "Ah, se minha queixa de fato pudesse ser pesada, e contra ela numa balança se pusesse a minha miséria. Esta, na verdade, pesaria mais que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras foram precipitadas, porque as flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim, e o meu espírito sorve o veneno delas. Os terrores de Deus se armam contra mim." Versículo 8. Quem dera que se cumprisse o meu pedido, e que Deus me concedesse o que desejo, que fosse do agrado de Deus esmagar-me, que soltasse sua mão e acabasse comigo. Isto ainda seria minha consolação, e eu saltaria de contente na minha dor, que é implacável. Porque não tenho negado as palavras do santo? Por que esperar, se já não tenho forças? Por que prolongar a vida, se meu fim é certo? Por acaso minha força é a força da pedra, ou é de bronze minha carne? Não encontro socorro em mim mesmo, foram afastados de mim os meus recursos. Aqui, mais uma vez, Jó está no ápice do seu sofrimento. Alguém que antes era o homem mais rico do Oriente, que tinha muitos jumentos, muitos bois e também tinha uma família muito grande. Agora ele passa a ter tumores, chagas em sua pele, passa a coçar essas chagas com caco de cerâmica, de telha. E nesse momento Jó parece não ter mais esperança. E é isso que ele fala aqui. A esperança que ele tinha não mais se concretiza. E agora todo o medo que ele tinha veio sobre ele. E ele diz aqui que as flechas do Todo-Poderoso, ou seja, o juízo de Deus veio contra ele e o espírito dele sorve o veneno, ou seja, absorve o veneno que Deus aparentemente estava fazendo contra ele. Então, mais uma vez aqui, Jó vai falar: quem dera se Deus cumprisse o pedido dele. E qual pedido era esse? O da morte, o de não ter mais vida. Vocês lembram que logo no início Jó havia amaldiçoado o dia da sua vida, do seu nascimento? E isso também aqui ocorre mais uma vez. Vocês lembram que Jó é um homem reto, íntegro e justo, então ele não estava falando mal contra Deus. Ele só estava expressando aquilo que havia em seu coração, que é a tristeza, que é o peso de alguém que estava passando momentos de maior dificuldade em sua vida. E aqui ele vai falar, versículo 12, e vai expressar a sua sinceridade, a sua honestidade, a sua fragilidade. Alguém que é frágil, como qualquer ser humano. Ele vai falar que, por acaso minha força é a força da pedra ou é de bronze minha carne? É óbvio que não. Todo ser humano passa por sofrimentos e é natural que nós soframos, é natural que nós passemos por momentos difíceis. E Jó que vai dizer: Deus, amigos que estão presentes aqui, eu não sou de pedra, eu não sou de metal, eu não sou de bronze, eu sou de carne, eu sou um ser humano comum e padeço por sofrimentos. E ele conclui aqui no versículo 13 falando que ele não encontra socorro em si mesmo, pois foram afastados de si os seus recursos. É um momento de tristeza, um momento de dor, mas que certamente tem algo a ser nos ensinado. Continuemos, versículo 14. Ao aflito deve um amigo mostrar compaixão, mesmo que abandonou o temor todo-poderoso. Meus amigos me enganaram. São como um ribeiro, como a torrente que transborda no vale, turvada com o gelo e com a neve que nela se esconde. Torrente que seca quando o tempo aquece e que no calor desaparece do seu lugar. Versículo 20. Fico envergonhados por terem confiado. Quando chego ali, ficam decepcionados. Assim também vocês não me ajudaram em nada. Veem os meus males e ficam com medo. Por acaso pedi que me dessem recompensa? Ou que da riqueza de vocês me trouxessem algum presente? Será que pedi que me livrassem do poder do opressor? Ou que me resgatassem das mãos de tiranos? Jó aqui está sendo abandonado pelos seus amigos. Essa é a mensagem que ele está trazendo aqui. Os amigos dele, ao invés de demonstrarem compaixão, estão julgando, estão buscando causas para as quais ele está sendo julgado, está sendo penalizado. Ele vai falar aqui que o amigo deve mostrar compaixão àquele que é aflito. Nesse caso, os amigos de Jó, ele faz, Bildad e Zofar, deveriam estar demonstrando compaixão a ele. Porém, eles não fizeram isso. Eles enganaram a Jó, assim como um ribeiro que naquele período, naquele contexto, né, o ribeiro que enganava os outros ao transbordar num período em que não deveria ser transbordado. E também aqui acontece isso. Jó
estava esperando que seus amigos o ajudassem, do mesmo modo que o Ribeiro, talvez, naquele período, haveria de transbordar, mas não o fez, e vice-versa. Então, Jó estava aqui em seu sofrimento, em seu ágio da sua dor, e seus amigos também não estavam ajudando ele, estavam buscando, na verdade, criticá-lo, estavam buscando ajudar na forma errada, estavam tentando encontrar algo que pudesse culpar Jó para aquilo que estava passando. E no versículo 21, Jó vai falar isso, que os amigos dele não estavam ajudando em nada. Na verdade, eles estavam vendo os males dele e estavam ficando com medo. Ao invés de demonstrarem compaixão, os amigos de Jó estavam temendo, estavam aumentando ainda mais o sofrimento de alguém que estava no seu momento de maior sofrimento, como eu já havia falado. E Jó vai perguntar: por acaso eu pedi que vocês me dessem recompensas? Ou que me trouxesse algum presente? Não, Jó não queria nada disso. Ele só queria a presença dos amigos, só queria a compaixão deles. Mas nem isso ele foi capaz de receber daquelas pessoas que estavam junto a ele. Continuemos, versículo 24. Ensina-me e eu me calarei. Mostre-me em que tenho errado. Como são os persuasivos as palavras retas, mas o que é a repreensão de vocês repreende? Por acaso vocês pensam que reprovar as minhas palavras, ditas por um desesperado vento? Versículo 29. 28, na verdade. Agora, pois, tenham a bondade de olhar para mim e vejam que eu não estou mentindo na cara de vocês. Por favor, mudem de parecer e que não haja injustiça. Mudem de parecer, a justiça na minha causa triunfará. A iniquidade dos meus lábios, será que minha boca não consegue discernir coisas deliciosas? Aqui Jó mais uma vez demonstra sua honestidade, a sua sinceridade. Ele, de forma sincera, está perguntando: ensina-me e eu me calarei. Eu estou disposto a renunciar a tudo aquilo que eu estou falando aqui se vocês mostrarem que eu estou errado. Mas Jó não estava errado. Ele, como eu havia falado, é um homem reto e justo. Não havia cometido nenhum erro, nenhum engano. Então, ele estava mostrando aqui para os amigos que se ele tivesse cometido algo, que os amigos dele pudessem mostrar a ele. Mas, na verdade, Jó é que estava mostrando aos amigos que o pensamento que eles tinham de que alguém que faz coisas boas só vai ter coisas boas, na verdade, é um pensamento errado. E é isso que Jó vai falar aqui no versículo 29, que se vocês não foram capazes de mostrar que eu estava errado, então que vocês possam mudar de juízo, mudar de pensamento, que na verdade a minha justiça, a minha causa vai triunfar, porque de fato eu não tenho cometido nenhum erro, nenhum pecado para sofrer esse juízo, essa penalização. Capítulo 7. Não é verdade que a vida do ser humano neste mundo é uma luta sem fim? Não são os seus dias como os de um trabalhador que diarista? Como escravo que suspira pela sombra e como trabalhador que espera pelo seu trabalho, assim me deram por herança meses de desengano e me proporcionaram noites de aflição. Ao deitar-me pergunto, quando me levantarei? Mas a noite é longa e estou farto de me virar na cama até o amanhecer. O meu corpo está vestido de vermes e de crossos terrosos. A minha pele racha e de novo forma pus. Os meus dias são mais velozes que a lançadeira do tecelão e se findam sem esperança. Lembre-te, ó Deus, de que a minha vida é um sopro. Os meus olhos não tornarão a ver felicidade. Os olhos de quem agora me vê não me verão mais. Os teus olhos me procurarão, mas já terei desaparecido. Assim como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais voltará a subir. Nunca mais voltará para sua casa, e o lugar onde mora nunca mais o conhecerá. Por isso, não reprimirei minha boca. Na angústia do meu espírito falarei. Na amargura da minha alma eu me queixarei. Versículo 16. Estou farto da minha vida, não quero viver para sempre. Deixa-me em paz, porque os meus dias são um sopro. Que é um homem para que tu lhes dê tanta importância, para que dês a ele atenção, para que a cada manhã o visites, e que a cada momento o ponhas à prova. Até quando não desviarás de mim o teu olhar? Até quando não me darás tempo de engolhar minha saliva? Se pequei, que mal fiz a ti, ó espreitador da humanidade? Porque fizeste de mim o teu alvo, tornando-me um peso para mim mesmo? Porque não perdoas a minha transgressão, e não tiras a minha iniquidade? Pois agora me deitarei no pó, e sem procuras já terei desaparecido. Sofrimento. Essa é a palavra que pode resumir aquilo que Jó está passando aqui e transmitiu nessa passagem que nós lemos. Sofrimento é algo natural, é algo inerente ao ser humano. Na verdade, não é isso que o Jó inicia no versículo 1 falando, no capítulo 7. Não é verdade que a vida do ser humano neste mundo é uma luta sem fim? Isso é um fato. A gente tenta muitas vezes a tornar aquilo que é um romantismo da vida, uma romantização da vida, uma espiritualidade de plástico, dizendo que se nós seguimos a Deus, então tudo vai correr bem para nós. Mas isso não é verdade. Jó é um exemplo claro, um exemplo vivo de que não. Nem todas as pessoas que seguem a Deus vão colher coisas boas, porque na verdade
Neste mundo, sim, nós tendemos a sofrer coisas ruins contra nós, assim como no caso de Jó. Então, aquilo que vai provar se nós de fato estamos cultivando uma vida comum com Deus, uma comunhão com Deus de fato genuína, é se nesse momento de dificuldade nós falamos mal contra Deus ou se, no caso de Jó, nós permanecemos fiéis a Deus e só estamos tentando mostrar que, na verdade, a gente não cometeu nada para colher esse mal e essa penalização, como Jó o sofre. Então, mais uma vez, Jó conclui falando que ele deitaria no pó. Ele já estava cansado, estava exausto de todo o seu sofrimento. E para ele não existia mais esperança para viver. Mas nós iremos ver ao longo desse livro, ao decorrer dessa história, que existe sim uma esperança, existe algo no qual nós podemos confiar. Que ainda que não tenhamos algo no qual nos fundamentar no futuro, algo que talvez possa nos trazer alegria, para que nós possamos nos alegrar, uma felicidade, na verdade existe sim alguma coisa em que nós podemos confiar. Então, caso você tenha gostado desse vídeo, não esqueça de curtir, comentar, escrever e compartilhar, para que esse vídeo possa ser entregue para as pessoas e nós possamos continuar expondo esse livro que é tão importante para nós entendermos sobre o sofrimento da vida e a importância da fidelidade ao Senhor.